Olá, signo de Áries, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória, do Caminho da Estrela Ancestral, e hoje eu estou trazendo aqui para você a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Áries, que as leituras aqui são coletivas, portanto não vão ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aqueles que se identificarem com a minha energia e desejarem uma leitura 100% voltada à própria energia, eu estou com a minha agenda de leituras particulares aberta e as informações estão na descrição desse vídeo. Dito isso, Áries, eu desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Áries, eu vou começar de um jeito um pouco diferente aqui hoje, que eu vou começar tirando uma energia para você nesse oráculo que se chama Jardim dos Anjos, tá? Então vamos começar aqui, por favor, baralho, uma energia para o signo de Áries nessa semana. Qual energia estará reverberando no campo energético de Áries? Por favor, baralho, uma energia para Áries. Uma energia. Olha que coisa boa, alegria. Abrindo muito bem a sua mesa aqui, a energia da alegria. A energia da alegria. Áries aí, de repente, entrando numa semana com muitos motivos para comemorar, né, Áries? O universo tá trazendo alguns presentes para Áries, né? Motivos para contentação, né? Lembrando sempre, né, Áries, que a alegria, ela é um sentimento que é muito interessante estar conosco, né? A gente se permitir sentir a alegria, mesmo quando as coisas não estão 100%, né, Áries? Na nossa vida, a gente sempre vai ter alguma coisa para resolver, né? Sempre vai ter alguma coisinha ali que precisa da nossa atenção, precisa da nossa energia, né? Mas nem por isso a alegria tem que estar afastada de nós, né? Que legal. Vejo aí Áries com muitos motivos para comemorar, para sentir alegria, né? De repente aí o universo abençoando a vida de Áries. Que bom, Áries. Bom, vamos continuar aqui. O que mais, baralho? O que mais que podemos trazer para o signo de Áries no dia de hoje? Quais são as energias que temos aqui para complementar essa energia da alegria na mesa de Áries? Por favor, baralho. Por favor. O que mais que temos para Áries? O que mais que podemos passar para o signo de Áries? Rainha de Espadas. Rainha de Espadas. A Eremita. A Eremita. Rei de Espadas. Rei de Espadas. Lado positivo da leitura. Pajem de Paus. Pajem de Paus. E o desafio. 2 de Paus. 2 de Paus no desafio. Áries, eu vejo uma semana de muita potência para você. E eu falo isso muito, principalmente do ponto de vista mental. Eu vejo a Áries, né, no momento que, e essa semana vai vir confirmando isso, no momento de muita maturidade do ponto de vista mental, né? A gente tem aqui na sua mesa o rei e a rainha de espadas, né? O casal de espadas, né? E o naipe de espadas, ele está relacionado com o elemento ar, né? E o elemento ar, por sua vez, ele está relacionado com a mente. Então eu vejo Áries no momento assim de sabe quando você consegue chegar a muitas conclusões? Eu vejo que Áries está no momento que
tá muito racional, né? Eu vejo um momento de muita racionalidade em Áries. Áries aí resolvendo o que precisa ser resolvido, né? Porque nós estamos falando aqui de um casal muito estratégico, né? O rei e a rainha de espadas, né? Enquanto uns estão indo, eles já estão voltando pela 10ª vez. Né? Então a gente está falando aqui de muita racionalidade, de muita maturidade do ponto de vista mental, né? De muita estratégia, né? Eu vejo que a Áries está no momento aí que está começando a utilizar a própria mente, a própria razão ao seu favor, né? E a partir disso, passando aí a resolver o que precisa ser resolvido na sua vida, né? Então eu vejo muita tomada de decisão, né? Esse casal aqui, eles também estão muito relacionados à comunicação. Então vejo uma semana aqui para Áries, que Áries assim estará com uma comunicação certeira, né? Vai ser um pouco mais fácil para Áries ser compreendido nas suas falas, nas suas ideias, né? Então vejo aí a comunicação num momento muito bom para os arianos, né? Eu vejo aqui uma semana de muita objetividade, né? E no meio desse casal, a gente tem aqui a carta da eremita, né? Então, assim, a eremita, ela fala muito sobre quando a gente começa a iluminar as nossas sombras dentro de nós, né? Quando a gente passa a entender aspectos que estão dentro de nós que até então eles não eram tão claros assim pra gente, né? Então eu vejo Áries, assim, por mais que esteja nesse movimento de comunicação, de resolução e tudo mais, eu vejo Áries num movimento interno muito grande, né? E esse movimento aí contribuindo bastante para a maturidade do ariano, né? O ariano começando aí a entender quais são os seus verdadeiros desejos, quais são as suas verdadeiras vontades, aonde que ele quer chegar, né? A eremita, ela fala muito sobre esse movimento da gente sair um pouco da asa da sociedade, né? E a gente se voltar para a gente, né? E aí a gente possa compreender de uma melhor maneira quem somos nós, né? Quem somos nós, né? Esse é o grande questionamento aí que Áries iniciou esse ano aí de 2026, né? Tentando compreender aí melhor quem que ele é, aonde que ele quer chegar, né? O que ressoa com o seu coração atualmente. Então eu vejo Áries aí num movimento muito honesto consigo mesmo, né? De se observar, de se enxergar, né? E paralelo a tudo isso, uma razão muito assídua nessa semana, né? Vejo Áries muito certo, muito objetivo, muito resolvedor de problemas, de questões, assim, da maneira mais objetiva e racional possível. No lado positivo, nós temos um pajem de paus, né? Essa carta aqui fala de muito movimento, então eu vejo Áries aqui no momento, né, atrelado a toda essa racionalidade, conseguindo tomar decisões e iniciando movimentos, né? O pajem de paus, ele, apesar de ser muito jovem, né? Apesar de ser uma figura jovem, ele é muito corajoso, né? Ele é muito ativo e muito corajoso. Ele está sempre disposto aí a encontrar novos caminhos, né? Ele está sempre aí em alguma aventura, buscando aí novas fronteiras. Então eu vejo Áries assim, do jeito que gosta mesmo, sabe? Fazendo movimentos, entendendo aonde quer chegar e iniciando aí essa jornada, né? No desafio, a gente tem um 2 de paus. Um 2 de paus no desafio, né? Eu sinto que esse 2 de paus aqui no desafio, ele vem muito no sentido, assim, de alertar, né, Áries, né, a sempre conseguir se planejar, sabe? No sentido, assim, de repente não acabar entrando em questões, em situações, né, que de repente aí gera um gasto de energia desnecessário, né, passe por algumas coisas que de repente não precisaria passar. Então é sempre importante, Áries, você saber desenhar bem a sua trajetória, sabe? Então, se planeje, sabe? Tente não colocar, digamos assim, a carroça na frente dos bois, né, como falam. Então, é sempre importante você ter aquele seu momento de reflexão, de entender aonde realmente você quer chegar, né?
de repente aí não ter muita pressa, né? Não ter essa pressa exacerbada para chegar nos lugares. Entender que às vezes, né, é muito melhor caminhar seguindo a máxima do devagar e sempre, né, do que de repente aí acabar entrando em rotas que não precisaria entrar porque não soube se planejar de alguma maneira, né? Então, só esse ponto aí de atenção para o ariano. Bom, vamos continuar aqui. O que mais, baralho? O que mais que temos para o signo de Áries no dia de hoje? O que mais que podemos tirar aqui para os arianos nessa semana? Por favor, baralho. O que mais que temos para Áries no dia de hoje? O que mais que temos aqui hoje? Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas. Junto com o Cavaleiro de Espadas, virou o Rei de Ouros, tá? Eu vou aceitar esse Rei de Ouros como uma clarificação desse Cavaleiro de Espadas. O que mais, baralho? 6 de Copas. 6 de Copas. 7 de Ouros. 7 de Ouros. Lado positivo, 4 de Espadas. 4 de Espadas. E no desafio nós temos 6 de Espadas. 6 de Espadas no desafio. Bom, eu vejo Áries nesse início de ano e nessa semana, né, que estamos entrando agora, com muito sangue nos olhos, né? Áries, assim, tá num objetivo, numa obstinação, assim, muito grande nesse ano, né? E por ter esse Rei de Ouros aqui na leitura, eu sinto que nós estamos falando muito da vida material, tá? Então, a gente pode estar falando aqui de finanças, a gente pode estar falando aqui de dinheiro, de vida profissional, enfim, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é construído nessa existência, nesse plano terreno, né? Esse Rei de Ouros conversa. Então eu vejo Áries muito obstinado nesse campo, sabe? Assim, eu vejo Áries buscando caminhos melhores, eu vejo Áries querendo crescer na vida, né? Seja materialmente, seja financeiramente, né? E Áries está fazendo aquilo que sabe fazer muito bem, né? Que é agir, né? Esse Cavaleiro de Espadas, ele tem uma ação muito grande, ele é muito veloz, ele é muito objetivo, né? E olha que interessante, né? Nós temos aqui na sua mesa uma rainha de espadas, o rei de espadas e o cavaleiro de espadas. Então a gente está, assim, falando de um momento em que Áries está, assim, não tá para brincadeira. Definitivamente, assim, Áries entendeu qual que é o objetivo dele e tá correndo atrás, né? Ninguém pode falar que o ariano não está correndo atrás do que deseja, do que almeja, né? Só que nesse meio do caminho, Áries, pode surgir questões, né, que a gente pode estar falando aqui de família, por esse 6 de copas, tá? A gente pode estar falando de relações com filhos, se o ariano tiver filhos, né? E a gente pode também estar falando aqui de questões do passado, né, de repente relações do passado, situações do passado, que vão pedir aí alguma atenção para Áries, tá, Áries? Então, eu vejo que, de repente, aí, né, questões aí aparecendo, né, questões aí que pode estar, como eu disse, relacionado ao passado, relacionado à família, né, pedindo aí a sua atenção, pedindo aí a sua resolução, tá? De repente aí questões que pode até trazer para Áries, né, por esse 7 de ouros aí, uma certa assim, uma necessidade de Áries trazer, né, um pouquinho mais de paciência para as situações, né, porque a Áries vai estar ali querendo agir, fazer, né, a Áries está ali pensando nas suas estratégias, pensando como agir, para onde que está indo, né, qual que é a melhor rota para fazer as coisas acontecerem, e de repente vem a vida, né, e pede aí um pouquinho de paciência para Áries,
para Áries olhar um pouquinho para as emoções, de repente aí olhar um pouquinho para as emoções das pessoas que o cercam, né? Então, é bom trabalhar essa paciência, sabe, Áries? É bom trabalhar essa paciência e olhar para o que precisa ser olhado, né? Cuidar do que precisa ser cuidado, né? Eu posso até estar falando, inclusive, de emoções que a Áries vai ter que lidar, né? De repente ali, emoções, situações, uma certa saudade, uma certa nostalgia, que de repente, assim, Ares já até queria ter se resolvido com aquilo, sabe? Já queria até estar em outra página, mas de repente não está nessa página ainda. Então, às vezes é importante ter um pouco de paciência consigo mesmo, tá, Ares? É importante ter essa paciência com você, com o seu processo, com o seu momento, tá bom? Bom, indo adiante aqui, nós temos como lado positivo, a gente tem um 4 de espadas aqui no lado positivo, tá? Eu sinto que esse 4 de espadas, ele conversa muito com esse 2 de paus, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho para Áries, é assim, usar o seu tempo a seu favor, tá? Usar o tempo a seu favor. Então, assim, tente não tomar as decisões assim de supetão, sabe? Tente ser estratégico quando precisar ser estratégico com o seu próprio tempo. É importante que nesse momento as suas decisões elas sejam pensadas, elas sejam repensadas, né? Sejam decisões estratégicas, sejam decisões que vão te levar mais longe, né? Que não vão gastar tanto a sua energia, né? Às vezes você consegue ali resolver algumas coisas sem gastar tanta energia, né? Então, assim, Ares, nesse momento, eu sei que você quer muito agir e muito resolver tudo, né? O ariano, se ele pudesse, ele resolveria tudo de uma vez, né? Mas não, às vezes é importante parar, respirar, né? E ir resolvendo uma coisa de cada vez. De repente, ali, se precisar parar um pouquinho para descansar, parar um pouco para descansar também, né? E a partir disso, seguir em frente. No desafio, a gente tem um 6 de espadas. O que eu sinto com esse 6 de espadas aqui, Ares, é que de repente, né, as coisas elas não vão se resolver, né, na velocidade que você gostaria. Então, o que eu tô querendo dizer, né, que Ares está querendo, né, assim, resolver logo as coisas, né? Ir para o próximo passo, ir para o próximo degrau o mais rápido possível, né? Mas aqui com esse 2 de paus, né? A gente vê essa necessidade de às vezes ter que pensar um pouco melhor nas coisas, de repente as coisas também não saírem da forma como a Ares gostaria, no sentido de não sair na velocidade como a Ares gostaria, né? Então pode existir aí alguns atrasos no roteiro, né? Pode existir alguns empecilhos aí que não permitam as coisas andar da forma como a Ares gostaria, na velocidade que a Ares gostaria, né? E aí a gente tem aqui no desafio um 6 de espadas, né? O 6 de espadas é quando a gente já está indo ali atravessar a fronteira, né? A gente está indo adiante. Então, aqui eu sinto que talvez, né, Ares, pode aí existir algumas questões na rota aí que atrasem um pouco essa travessia, tá? Mas que ela vai acontecer, isso é fato, tá? Que você vai seguir adiante, vai encontrar novas rotas e novas possibilidades, assim, pelas energias que a gente tem aqui na mesa, não tenho dúvidas, né? Inclusive, né, Ares, a energia que abriu aqui a sua mesa simplesmente foi a energia da alegria, né? Então, que nos mostra aqui uma realização aí iminente para você. Bom, encerrando aqui, por favor, baralho, um conselho final para o signo de Áries. Qual conselho final temos aqui para Áries no dia de hoje? Um conselho final, baralho, por favor. Um conselho final para Áries. O que podemos trazer aqui para o signo de Áries? Olá, o navio,
Você não tenha dúvidas de que vai acontecer movimentações, tá, Áries? Que você está caminhando para o seu objetivo. Os pássaros e a montanha. O que eu sinto com essas 3 energias aqui na mesa, Áries, é como se a sua espiritualidade estivesse falando o seguinte: olha, haja o que houver, sabe? Aconteça o que acontecer, se mantenha firme no seu propósito, se mantenha firme na sua caminhada, se mantenha confiante, não perca o foco, sabe? Que o seu objetivo, você vai conseguir chegar nele. Isso é fato. Mesmo que as coisas elas não caminhem exatamente do jeitinho como você esperava. Porque a vida, ela é desse jeito, tá, Áries? A vida, ela vai acontecendo, né? Imprevistos acontecem, né? Nem tudo depende da gente também. Então, que você saiba, Áries, que você está no caminho certo, que a caminhada é essa mesmo, e que você não desvie do seu foco por nada. E a gente sabe que o ariano, quando ele está focado, quando ele sabe aonde ele quer chegar, é só uma questão de tempo mesmo, tá bom? Áries, agradeço imensamente a sua presença aqui, um grande beijo, um grande abraço e até mais.